tua presença, Senhor, nos faz ir muito mais além do que podemos imaginar, meu Deus, do que podemos ir na nossa força, meu Deus. Fortalece, Senhor, teu povo, Pai, fortalece, Senhor, capacita, Deus, traz despertamento em cada coração, que o teu povo, Senhor, venha dedicar tempo a Ti, Senhor, também no meio da semana, não somente no final de semana, Senhor, muitas vezes assim é corrido, Pai, mas que possamos dedicar também a terça-feira à noite, Senhor, quinta-feira à noite, terça-feira de oração, quinta-feira, Senhor amado, estudo da palavra. Quão importante é esse momento, esse dia, essa uma hora, meu Deus, uma hora e pouco que passamos aqui, Senhor, meditando, refletindo na palavra de Deus. Muitas pessoas, Senhor, não valorizam esse momento, não valorizam, Senhor, este dia, Pai, acham dispensável, acham que não é importante, meu Deus, porque simplesmente se ler na sua casa, colocar lá uma mensagem para passar, já está bom, meu Deus, mas não está, Pai, porque esse momento aqui é solene, é sublime, é especial, é um dia, Senhor amado, que o Senhor marcou encontro para estar pessoalmente aqui, meu Deus, no nosso meio, sendo glorificado, sendo entronizado também nesse momento de dedicação, Senhor, a aprendizado da Tua Palavra, por estares aqui, Senhor. Ó Deus, com muito prazer, com muita alegria nós sabemos, porque no Teu ministério, Jesus, uma das coisas que o Senhor mais fez foi ensinar a palavra, Senhor. Essa palavra foi registrada e deixada para nós, Senhor, para que nós hoje pudermos conhecer a verdade, Senhor, liberto por ela. Por isso, o Senhor coloca esse prazer no coração do Teu povo. A Tua palavra diz em Oséias 4:6, Senhor, Teu povo erra por falta de conhecimento, porque não dá a sua atenção à Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que as pessoas venham buscar mais, Senhor, a oração e a palavra do Senhor esses dias, para aplicar no seu coração, aplicar nas suas vidas, para que sejam felizes, para que vivam dias abençoados na terra, para que as suas famílias sejam abençoadas, para que a sua vida espiritual cresça, Senhor, para que mais e mais o Senhor se agrade aos seus filhos, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Deus Santo, no mundo cheio de tanta perdição, de tanta ruindade, de tanta malignidade, de tanta maldade, Senhor. Nós queremos alegrar o Teu coração, nós queremos, Senhor, dar alegria, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, amando a Tua palavra, buscando a Tua presença, Senhor, nos enchendo da Tua graça, nos enchendo, Senhor, de Ti, ó Pai, anulando a nossa vida mais e mais, anulando, Senhor, a nossa carne, Deus, buscando mais e mais a Tua presença santa, em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, porque só aqueles que não têm buscado, nós temos visto com os nossos olhos, Senhor, que tem fraquejado, tem fracassado, tem até mesmo desistido, tem parado, Senhor, de caminhar, de prosseguir. Ó Deus, alguns ficam parados, alguns outros têm voltado para o mundo muitas vezes pior do que antes, meu Deus. Não é isso que nós queremos para as nossas vidas, nós queremos manter firme em Tua presença, nós queremos seguir, meu Deus, cada passo, Senhor, nos arrastando, Senhor, há momentos de fraqueza na caminhada, sim, de desânimo, mas na maior parte da caminhada, meu Deus, nós queremos estar firmes, marchando na terra, com nossa cabeça erguida, olhando para o alto, subindo em breve a nossa redenção se fará, buscando as coisas de cima, porque de cima que nós somos, Pai, é daí de cima que nós pertencemos, ó Deus. Nós temos vivido a vida passageira, a vida irreal, Senhor, e nós queremos a verdadeira realidade. Nós queremos aquilo, Senhor, que não se corrompe. Nós queremos aquilo, Senhor, que não passa, aquilo que, ó Deus, é eterno. Por isso, Deus, nos ajuda a caminhar, nos ajude, Senhor, ainda que se passem os anos, ainda que, ó Deus, se passe o tempo, ainda que venha, Senhor, o cansaço físico, Senhor, ó Deus, pela humanidade, pelo passar do tempo, meu Deus, não nos deixa perder a alegria do Teu Espírito Santo, não nos deixa perder a alegria da Tua salvação, não nos deixa perder a alegria da Tua palavra, não nos deixa perder a alegria, Senhor, de podermos estar aos Teus pés, amado, tendo comunhão contigo, ó Deus, a glória, ó essa vontade, ó Deus, Senhor, aleluia, esse prazer, ó Deus, mais e mais em nossos corações, Senhor, enche-nos, ó Deus, mais e mais da Tua presença, enche-nos, ó Deus, mais e mais da Tua graça, da Tua glória, do Teu Espírito Santo, Senhor,
Nós somos carentes de Ti, ó Deus, precisamos das Tuas águas vivas a cada dia. Oh Deus, glória, traz o nosso pão, traz a nossa água, traz o nosso alimento, Senhor, aleluia. Nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Oh Deus Santo, Deus tremendo, Deus eterno, Deus vivo, Deus poderoso. Oh Deus poderoso, Deus majestoso, aleluia. Glória, glória ao Teu nome, Senhor. Não é do merecimento, meu Deus, porque se fosse por merecimento nosso, nós nada, Senhor, receberemos de Ti. Nenhuma gota do sangue, Senhor, nem toque do Espírito Santo, Senhor. Mas é por causa de Jesus, o nosso Salvador. É por causa do Senhor que foi realizado no Calvário. Oh Deus, agora nós temos acesso, Senhor. Recebemos uma nova vida, Pai. Temos uma aliança, meu Deus, agora contigo, Senhor. Ah, Deus, uma porta, o caminho foi aberto, meu Deus, o véu foi rasgado. Oh Deus, a glória. Aleluia, Deus. Oh, Deus Santo. Por isso, Senhor, todo tempo, meu Deus, queremos estar acessando, Deus, o trono da graça, estar no trono, queremos estar aos pés do Senhor. Oh, Deus, que nossa alma suspira por Ti, Senhor. Oh, Deus, Deus, glória. Oh, Deus Santo, aleluia. Vem, Senhor amado, seu ar que respiramos, Senhor, o ar, o oxigênio da nossa alma, Senhor Deus da glória. Seja o Senhor amado, aleluia, cada dia essa respiração, Senhor, nossa vida, Senhor, na Tua presença, oração, Deus, que a nossa alma viva, Senhor, e viva com abundância de vida, que a nossa alma, Senhor amado, cada dia esteja revigorada, esteja fortalecida. Oh, Deus, na Tua presença, Senhor. Oh, Deus Santo, Deus tremendo, Deus eterno. Aleluia, Deus soberano. Oh, aleluia, Deus precisamos de Ti, Pai. A Tua igreja precisa de Ti, Senhor. Teu povo precisa da Tua vida, Deus. E da Tua carnalidade, Senhor, na vida do Teu povo, Santo Deus da glória. Acrescente, amado Senhor, da Tua presença. Vem, Deus, a sua prima, a acrescenta, Senhor, o marido de nosso Pai. Ama, Senhor, a Tua presença, Pai. Jura, meu Deus, a morrer sem essa carne. Queima, Deus, essa carnalidade, Senhor, que ainda em nós, ó Deus. Inclinação, Senhor, as coisas deste mundo, Senhor. Oh, Deus Santo, em nome de Jesus, coloque em nós a Tua santidade. Coloque nós a Tua luz, a Tua presença, Pai. Como diabo, ó Deus, amado, chegou e reprimiu diante do lado, Senhor. Somos trevas, somos luz, Senhor. Nós queremos ser luz a cada dia. Queremos ter a luz de Cristo em nossos corações. Queremos resplandecer no mundo como astros de Deus, Senhor, iluminados pelo sol da justiça. O Deus da glória, que cada dia mais e mais só produz brilhando, brilhando em nós, ó Deus, a terceira perfeita, Senhor, até que encontramos, Senhor, a eternidade, a glória, o reino da luz, Cavaleiro, aleluia, Deus, a glória, oh Deus, pedimos oh Senhor, salva a Tua igreja, salva Teu povo, Senhor, salva-nos, ó Deus, da glória, salva-nos, Senhor, a cada dia, salva-nos, Senhor, do engano, salva-nos, Senhor, da cegueira, salva-nos, Senhor, da frieza, salva-nos, Senhor, da apatia, salva-nos, Senhor, da aversão à Tua palavra, salva-nos, Senhor, da frieza da oração, salva-nos, Senhor, da falta de comunhão, de propósito, Senhor, de mundo, meu Deus, espiritual, sempre, salva-nos, ó Deus amado, a carnalidade, salva-nos, Senhor, do mundanismo, salva-nos, Senhor, das práticas
errada, Senhor. Ajuda-nos, a Deus, aleluia. Ajuda para a igreja, Senhor. Que a igreja seja constituída de povo verdadeiro, de povo transformado, de povo, Senhor, que a cada dia é um passo, Senhor, de fé. O povo, Senhor, que cresce, Deus, na graça. O povo que cresce no conhecimento da palavra de Deus. O povo, Senhor, que cresce, Deus, na fidelidade. O povo que cresce, Deus, no amor, Senhor, na alegria, na adoração, no louvor, Deus, de poder de graça, no serviço, na evangelização, Senhor, no testemunho, em nome de Jesus, ó Deus, é glória. Liberta o teu povo, Senhor, liberta a tua igreja. Sara, Senhor, amado, as feridas, ó Deus, solta o seu coração, mente, a alma, vai ser amado profundamente, ó Deus, em cada vida, Senhor, vai fazer a obra, vai, Senhor, Deus, a glória, tirando, ó Deus, aquele Senhor que tem coberto as suas feridas, Senhor, Sara, tira, Senhor, amado, as ataduras, ó Deus, trata, Senhor, cada ferida, Senhor, cada coração, ó Pai. Mas, Senhor, amado, esperando a Deus da glória, que nós enfermos espirituais da tua casa mais, ó Deus, que o teu povo não seja mais um povo doente, Pai, um povo enfermo espiritualmente, ó Deus, mas que o teu povo seja um povo sarado, um povo liberto, um povo curado, um povo, Senhor, com muitas cicatrizes, ó Deus, da vida, mas com cada cicatriz, ó Deus, sarada, curada, sem dor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, todo-poderoso e santo, ajuda o teu povo, Senhor, que o teu povo não esconda as suas feridas, que o teu povo não vira o Senhor colocar, Senhor, remédios que não curam, que o teu povo não vira, Senhor, amado, colocar faixas, ó Deus, que esconde, para que cada um, Senhor, possa abrir suas suas e mostrar as feridas, e buscar em ti, Senhor, amado, a cicatrização, a cura, porque tu és o Deus que tem a cura, Deus, para aquele que deseja, para aquele que quer, Senhor, que cada um se abre na tua presença, que cada um, Senhor amado, ó Deus, lembra ao Deus, Senhor, como é que não me dá mão ressecada, em nome de Jesus, Senhor, tu tem a cura, tu és a cura, tu és o perdão, tu és a libertação, tu és o milagre, tu és, Senhor amado, que cada um precisa, Pai, Deus, trabalha no coração do teu povo, pelo que não quer mostrar as feridas, Senhor, revela, Senhor, a ferida, revela, Senhor, cada necessidade, cada fraqueza, revela cada umas brechas, Senhor, que há na sua vida. Em nome de Jesus, ó Deus Santo, e faz a obra poderosamente, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus Santo, aleluia, glória, aleluia, Deus tremendo, Deus poderoso, aleluia, um povo curado, um povo santo, um povo preparado, um povo sem reservas, um povo, meu Deus, sem pendência na sua vida, Senhor, que possa ser usado nas tuas mãos, sem que haja a área para o diabo acusar, para o mundo acusar, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, a glória, faz obra por completo, ó Deus, na vida dos teus filhos, Senhor, enche cada coração, Senhor, do teu Espírito Santo, ó Deus, derrama os teus dons, faz crescer, frutificar o teu filho, Senhor amado, que cada um seja cada dia uma bênção nas tuas mãos, uma bênção na igreja, uma bênção na vida da sua família, uma bênção, Senhor, na cidade, no trabalho, no estado, onde com quem se relacionar, Deus, o teu povo seja uma bênção, seja abençoador, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus de poder, aleluia. Isso, vocês meu Deus da glória, que mora no meu ministério, o seu teu dom, a tua obra, o teu chamado, na vida de cada um, Senhor, teu serviço, Deus da glória. Não deixa mais o teu povo ser, Senhor, um povo, ó Deus, parado, um povo sonhado, estacionado, Senhor, mas cada um seja produzido, sua frutífera no terreno, cada um seja instrumentos afinados, usado nas tuas mãos, instrumento afiado, Senhor, a tua obra, Pai Santo, em nome de Jesus, um servo útil,
um servo, Senhor, capacitado, preparado, um servo multiplicador de talentos, ó Deus, da glória, um servo, Senhor amado, multiplicador de almas do teu reino, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus poderoso, Pai, Senhor, faz o Deus da glória, aleluia, glória, Deus, segredos, ó Pai, da tua palavra, o que é necessário nos aprofundar, entendemos, conhecemos, ó Senhor, tua vida, desperta, Senhor, para o aprendizado, Deus, não distrair para a nossa alma, que as palavras os olhos do povo, Deus, as obras, os olhos do teu povo, Deus, em glória, não por força, não por violência, Deus, mas pelo teu Espírito, eu ajuda a trabalhar no teu Espírito, Deus, em cada coração. Oh Deus, opera, Senhor, opera, meu Deus, nesses dias, Pai. Não é por acaso, meu Deus, que tu mandaste levantar, Senhor, esses momentos de oração, meu Deus, aqui na tua casa. Deus, a tua casa, o teu povo precisa de restauração. O povo precisa, Senhor amado, da tua presença, precisa de vigor espiritual, de novo, de forças, que Deus vai caminhar ainda longa. Aleluia, Deus, ainda muito a ser feito, ainda muito almas a ganhar, a pregar, Senhor. Deus, ainda muito, Senhor, da glória a realizar, Senhor, para ti, ó Deus. Aleluia, não deixa simplesmente existir aqui para esta cidade. Como mais uma, Deus, como mais uma igreja, Pai, faz a diferença neste lugar, faz a diferença no nosso meio, Senhor, porque nós não estamos conformados. O Senhor conhece a tristeza que há no coração daqueles que não estão conformados. Tu conhece, Senhor amado, ó Deus amado, pelo amor, Pai, que tem subido a tua presença, meu Deus, constantemente na vida daqueles que não estão conformados, meu Deus, com a situação da igreja, Pai, hoje, ó Deus, nesse tempo, Senhor, tu sabes, ó Deus, tu conheces, Pai. Por isso, ó Deus, aleluia, me honrar, Senhor, esses que estão inconformados, ó Deus, e faz a obra, Pai, e que toda a tua igreja seja uma igreja inconformada. Por mais vidas venham, ainda queremos mais, ainda possamos crescer, só possamos buscar mais crescimento, por mais passamos alguma coisa já, meu Deus, mas o nosso coração queira fazer sempre mais, Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo. Não queremos só o bom, nós queremos o melhor para Ti, Pai. Não queremos só o melhor para Ti, nós queremos fazer o melhor para Ti também, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus da glória, aleluia, oi, tremendo e poderoso Deus, faz esse lugar cumprir o seu propósito, Senhor, faz cada vida que cumprir o seu propósito, Pai, porque, meu Deus, já houve a hora, meu Deus, de aprender e receber, Senhor, e ser, Senhor amado, sustentado, meu Deus, mas já é a hora, meu Deus, de cada um produzir da tua glória. Já é hora, Senhor, desta figueira, já é filho, Senhor. Já é hora, Senhor amado, aleluia, de produzir frutos, ó Deus, para a tua glória. Não queremos secar, ó Deus, ser amaldiçoados, ó Deus, com aquela videira, com aquela figueira sem fruto flor, Pai. Não queremos ser arrancados, ó Deus, com a outra. Nós queremos, ó Deus, permanecer, Senhor, na tua presença, produzindo frutos para a tua glória. No nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso e Santo, ó Deus Tremendo, aleluia. Nós louvamos também queremos, ó Deus, porque tem aberto, Senhor, Deus, nossos olhos. Glória, Senhor, nos ajuda, Senhor, a cada dia mais. Ter um coração que compartilha, Senhor, em nome de Jesus, para que outras vidas também possam conhecer esta misericórdia, este amor, esta salvação, esta restauração tão maravilhosa que o Senhor tem feito para este lugar, nas nossas vidas, daqueles que aqui têm vindo, Senhor, Deus, continua a fazer, para aqueles que ainda não viram, Deus, vão ser acrescentados neste abismo também, Senhor. Que se
vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que cada um faz parte deste povo, seja aqui no canal, Deus, seja de Paulo, aqueles na qual o Senhor quer enviar, Deus, para este lugar, para ouvir glória de Deus, Santos homens, então nós temos o poder da seara, Senhor, porque já tem sido pouco, Deus, e ainda nós precisamos, ó, dessa capacitação, de navegação, de louvor, Mas Espírito Santo de Deus, aquilo que só tu pode fazer com Deus, do aconselhamento, todos na pregação, na orientação, seja obreiro, seja menos, nova sua consciência, nova sua graça, novas nossas forças, nova sua ânimo, nova fé, nova sua esse desejo, Senhor, o amor a Deus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Deus Todo-Poderoso e Santo. Aleluia, Santo Deus. Fica no nome, Glória desta obra, desta vida, desta família. Oh, Aleluia. aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Deus, graça. Deus. Aleluia. Entregamos a Ti a nossa oração, Pai. Pedimos a Deus abençoe esse estudo bíblico. Abençoa, Senhor amado, a mente, o coração de cada vida, que cada um se compreenda, receba, entenda, Senhor. Deus falar aos nossos corações, nos ensinar algo nesta noite, Pai, através da Tua palavra santa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Semeia caminho, traz a segurança, como aqueles que não puderam vir, que estão trabalhando à noite, aqueles Senhor que estão talvez assistindo, Senhor, à distância, Deus, pela internet, que não pode estar, Senhor, toma as crianças, adolescentes, Deus, a parte de baixo também, da conserva, da maçanga, capacita, Senhor, a amar essas vidas, quebrando todo impedimento e barreira, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que eles possam transmitir a Tua graça no coração dessas vidas, em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos desde já, amém, graças a Deus, aleluia, louvado seja o Teu nome, aleluia, Jesus, aleluia. Pai do Senhor, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus por essa oportunidade de poder orar um pouco mais com os irmãos. Com certeza, Deus está no nosso meio. Deus está se agradando, recebendo. Isso é propósito de Deus mesmo. Né? Pode ter certeza que é propósito de Deus. E que Deus coloque esse desejo, esse propósito no coração de cada igreja dessa cidade, para que as coisas venham melhorar e mudar. Também porque as coisas só mudam mesmo através da oração. Né? Só o Senhor para operar aquilo que o homem não pode. E é nós clamando, orando e pedindo. Amém? Nos humilhando na sua presença santa. E com certeza Ele nos abençoe. Né? Porque Tua graça, Deus nosso, para despertar o povo. Olha, a igreja é vazia. Uma quinta-feira de estudo bíblico, onde pessoas não é que não podem estar, né? Muitas pessoas não vêm porque não acham importante a quinta-feira. É um dia dispensável, um dia simplesmente que não faz diferença. É um dia de ensino a palavra, um dia muito importante. Mas as pessoas consideram esse dia como um dia não importante. Deus venha despertar o seu povo. A palavra de Deus diz em Oséias 4, 6, se eu não me engano, coloquei hoje na internet, que o meu povo se perde porque ele falta conhecimento. Né? E o conhecimento é através da palavra de Deus. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, porque a gente às vezes está aqui buscando só o melhor do que ninguém, porque nós estamos aqui na quinta. Mas nós estamos buscando aqui, é difícil. Né? É bem difícil, imagina para quem não está buscando. A espiritualidade já vai lá embaixo, né? A busca de Deus lá embaixo, o conhecimento de Deus lá embaixo. As coisas vêm, a pessoa não tem força, não tem base para se sustentar de pé. Cai facinho, soprinho já derruba. Porque Jesus mesmo falou em Mateus capítulo 7, né? Que o homem prudente é aquele que constrói sua vida sobre a rocha. Né? Aí vem vento, vem tempestade,
e não contra aquela vida, aquela casa, e ela permanece firme. E o homem insensato é como aquele que constrói sua casa, sua vida sobre a areia. Né? Justamente a pessoa que não prioriza as coisas do Senhor, não procura estudar, aprender mais a palavra de Deus, vem os ventos, sopra um ventinho, cai uma chuvinha, já está desmoronando a vida dela, né? Porque não tem rocha debaixo. A pessoa não está firmada na rocha. É lamentável, né? É lamentável mesmo. A gente, numa quinta-feira de primavera, um clima agradável, muito bom, né? Onde Deus nos deu o dia, onde Deus nos deu a vida, Deus nos deu o alimento, Deus deu o trabalho, Deus deu toda a manutenção, provisão necessária, e as pessoas chegam a esse horário que poderiam dizer: agora eu vou, em forma de gratidão, eu vou estudar a palavra de Deus hoje. E as pessoas não terem essa consideração, não por mim, eu não preciso de consideração, né? Em relação a isso, não preciso de consideração a outras coisas. A pessoa vem para a igreja só porque considera o pastor, isso é errado, né? Motivação é errada. Mas por consideração ao Rei da Glória, ao Senhor, que é a própria palavra, né? É tão importante que Jesus disse que Ele e a sua palavra são a mesma coisa. Mas nós estamos aqui, Deus abençoe a sua vida, pode ter certeza. Né? Eu já estudei Coríntios muitas vezes, não precisava estar estudando Coríntios de novo aqui. Eu sei que a gente sempre aprende de novo quando há alguma coisa mais que a estuda. Mas eu poderia estar se dedicando a outro estudo, a outra coisa. Né? Mas nós estamos aqui, Deus vai abençoar a nossa vida. Nas horas que as coisas ficarem difíceis, você vai ver que você vai receber uma ajuda sobrenatural muito maior. Né? Você vai ter suporte de Deus, você vai ficar firme. Né? 1000 cairão ao teu lado, 1000 do direito, mas tu não será atingido. Você vai permanecer de pé em nome de Jesus. A glória de Deus. Quem prioriza vai passar muita coisa. Porque não vai ter base, não adianta pedir para o pastor, chorar, irmã, me ajuda, porque a gente, muito mal vai estar dando conta de sustentar a nossa família, a nossa casa, né? E vai chegar uma hora que vai ser, realmente vai ser assim, vai ser cada um na sua força em Deus, né? Cada um na sua caminhada, e não vai ter condição de você ajudar ninguém, porque você vai estar usando a força que você buscou e recebeu para estar mantendo a sua vida, a sua casa firme no Senhor. Enquanto agora a gente ainda pode ajudar alguém, né? Mas depois vai ficar difícil. A pessoa tem que buscar agora, né? Aprender agora. Nós vemos sinais aí, o Senhor tem mais um sinal, né? Não é ainda o começo, não é ainda aquilo que está em Apocalipse lá, que vai acontecer, mas é um sinal já. Né? A tal das duas sangrentas, né? Que vão ter 2 esse ano, 2 ano que vem. Há muitas profecias aí em relação a fatos que vão acontecer em 2012, 2016, né? Coisas ruins que vão vir sobre a terra e que é uma preparação para o fim. Né? Eu não sei, pode ser que Jesus volte até antes de 2016, mas pode ser que seja uma preparação de sinais, muitos sinais acontecendo e dizendo: olha, está na hora, né? Já está na hora, estejam prontos, porque há 50 anos atrás eu estava anunciando e era um anúncio, mas vocês já estão vivendo na hora, no último minuto, né, nos últimos sinais para o arrebatamento, para a vida de Cristo e para a grande tribulação que vem sobre essa terra. E nós estamos atentos, eu estou atento, né? A gente precisa estar atento a isso. Quem não quer estar atento, pensa só que é um fenômeno da natureza, normal, natural, que acontece sempre e que não é nada, né? Mas a gente olha e tudo a gente vê como um sinal, um sinal para o piso de Deus, na terra, no céu, e tudo está dizendo. A gente olha para a lua lá e a lua está dizendo: Jesus está voltando, se prepare, igreja, Jesus está voltando, hein? É como se a lua falasse aqui, através desse sinal, no sol, na lua, nas estrelas. Vamos entrar hoje em 1 Coríntios. Nós estudamos há algumas semanas os vídeos do pastor Luciano sobre os dons do Espírito Santo. Ele falou bastante sobre os dons. Nessa parte, talvez a gente só vá fazer uma leitura rápida, mas vamos ver outras coisas que nos ensinam também. Aqui em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Se os irmãos não tiverem na sua Bíblia e quiserem anotar algum detalhe, vou ver aqui uma introdução primeiro do livro de 1 Coríntios. O autor, né, já é claro que é Paulo, o apóstolo, não Paulo qualquer, mas o apóstolo Paulo, né, no capítulo 1, versículo 1,
eles já se identificam. Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Né? Então ele já deixa claro que ele é chamado pelo Senhor, ele é um apóstolo de Deus. Provavelmente essa carta foi escrita, talvez alguns estudos aí digam um pouco diferente, mas provavelmente foi escrita no ano 55 depois de Cristo, mais ou menos nessa época aí. Algum detalhe sobre a cidade de Corinto, o comércio naquela cidade. O comércio era muito forte naquele lugar, né? E as pessoas ali estavam muito já envolvidas com essa correria que nós vemos hoje no mundo também em relação a trabalho, a comércio. Era um centro, um lugar comercial, um lugar onde tinha passagem para outros lugares também. Então, Corinto é um lugar de comércio muito importante. A cultura de Corinto, a cidade, né? Os coríntios eram aqueles que moravam lá. O nome da cidade é Corinto. Né? Algumas pessoas às vezes eram chamando pelo nome do time. Né? Coríntios, Coríntios, né? Coríntias. A cultura naquela cidade. Seus habitantes interessavam-se pela filosofia grega e tinham a sabedoria na mais alta estima, um povo muito culto, um povo que buscava conhecimento, né? Um povo de Corinto. Era um povo que fazia parte dos gregos. A religião. Corinto tinha pelo menos 12 templos religiosos que não eram a Deus, eram templos a vários tipos de deuses da Grécia, deuses do credo deles lá. A imoralidade. Corinto era centro de imoralidade pública e refreada, porque a imoralidade, com imoralidade, ele fala sobre imoralidade sexual, e a religião estava misturada com prática de imoralidade sexual. Né? Ela tinha uma parte dos cultos deles que envolvia imoralidade sexual. E era público e refreada, era muito lá naquela época já. Havia adoração a Afrodite, que era a deusa como é que se diz? Deusa para produzir, né? Fertilidade. Afrodite era a deusa da fertilidade, mas essa fertilidade era promovida da prostituição. Né? Então era algo assim abominável aos olhos do Senhor. Era um povo perdido mesmo, né? Havia ali as chamadas prostitutas sagradas. Em certo período, 1000 prostitutas sagradas serviam no templo, só no templo de Afrodite. Né? Existia 12 templos ali. Um dos mais frequentados era de Afrodite, por causa justamente da prática sexual. E só naquele templo, nessa época aqui da igreja de Corinto, havia 1000 prostitutas no templo de Afrodite. Os homens iam lá e faziam a sua prática religiosa, depois a moralidade sexual também. Ocasião e propósito dessa carta. Alguns membros da casa de Cloé tinham informado a respeito das facções que se haviam alastrado na igreja. Então, em Corinto, Paulo foi usado por Deus, do Espírito Santo, numa das suas viagens, e estabeleceu essa igreja ali. Ele começou essa obra, ficou por algum tempo, depois ele partiu, porque ele era missionário, mas ele deixou a igreja formada, a igreja já estabelecida, deixou pessoas ali responsáveis, e ele parte dali. E com algum tempo, começou a haver problema naquela igreja. É uma igreja que, eu creio que até por Paulo as pessoas receberam o batismo do Espírito Santo, receberam os dons, eles receberam muito conhecimento, muita sabedoria, então eles estavam preparados. Mas de repente, com o passar do tempo, começou a haver facção, as pessoas começaram a se dividir em grupos, cada um tinha um pensamento, cada um seguia. A gente vai ver que cada um queria seguir um líder. E isso foi se alastrando na igreja, toda a igreja se dividiu, cada pessoa tinha o seu grupo, né, a sua facção, fazia parte de uma das facções da igreja, que era pelo menos 4. E
havia 3 indivíduos, Estéfanas, ele vai falar sobre eles aqui, Fortunato e Acaico. Ele vai falar lá no capítulo 16, dessas pessoas. Eles haviam ido até Paulo em Éfeso para dar algumas contribuições ao seu ministério, mas não sabemos se proviam da casa de Cloé, né? E essas pessoas trouxeram as informações ao apóstolo Paulo. Foi por isso que ele escreveu a carta. Alguns dos que foram ter com Paulo trouxeram informações preocupantes a respeito das irregularidades morais da igreja. No capítulo 5 e 6, algumas pessoas estavam preocupadas com algumas práticas em relação à moral, a imoralidade que estava acontecendo na igreja. E Paulo disse assim, no capítulo 5, versículo 9, vocês não devem associar-se com pessoas imorais. A gente vai ver isso depois. Outros visitantes de Corinto tinham trazido uma carta da igreja que pedia conselho sobre vários assuntos, como por exemplo sobre o casamento, sobre outras coisas, no capítulo 8, capítulo 12, capítulo 16, que Paulo vai escrever explicando também esses assuntos aí sobre dons espirituais, sobre oferta, sobre vários assuntos. E, então foram uma carta, algumas pessoas foram falando sobre os problemas, outras pessoas foram levando uma carta e registravam as irregularidades na igreja. Não, esses aqui falavam sobre perguntas, dificuldades, questionamentos que eles tinham, que precisavam esclarecer com Paulo. Fica claro que, embora a igreja possuísse dons espirituais, era imatura e com pouca espiritualidade, né? Então, geralmente, possuir um dom espiritual, ter um dom espiritual, não significa espiritualidade. Então, a gente vai ver isso aqui na carta, no capítulo 3. Paulo vai falar sobre os crentes carnais, sobre os crentes espirituais, sobre os crentes naturais, né? Capítulo 2 e 3, ele fala sobre vários tipos de crente que pode haver na igreja mesmo, havendo os dons espirituais. Nem sempre a pessoa é madura e nem sempre é espiritual. Os propósitos de Paulo ao escrever alguns propósitos ele tinha ao escrever essa carta: instruir e restaurar a igreja nas suas áreas de fraqueza, corrigindo práticas errôneas, como divisões, imoralidade, litígio nos tribunais pagãos, abuso da ceia do Senhor, corrigir doutrinas falsas a respeito da ressurreição, dar instruções a respeito da oferta a favor dos crentes empobrecidos de Jerusalém. Então, alguns dos propósitos principais ao escrever essa carta aqui, né? Instruir e restaurar a igreja nas áreas de fraqueza, corrigir práticas errôneas que levavam a divisões, as imoralidades, causas entre os irmãos que levaram para os tribunais, abuso na ceia, corrigir doutrinas falsas a respeito da ressurreição e instruir a respeito da oferta aos crentes empobrecidos de Jerusalém. Então ele tem esses propósitos principais. O tema principal nós poderíamos dizer que é a necessidade do aperfeiçoamento, na santificação. Então, seria um tema bom para essa carta do apóstolo Paulo. Necessidade do aperfeiçoamento na santificação. Porque as pessoas tinham dons, tinham uma igreja boa, uma igreja crescente, mas eles precisavam se aperfeiçoar na separação, no afastamento das coisas do mundo em Corinto naquela época, para que Deus abençoasse muito mais aquela obra, aquela igreja, e o Espírito Santo não se afastasse, né? Porque a gente vê todas essas coisas acontecendo, a gente pensa, mas como é que o Espírito Santo operava os 9 dons nessa igreja? Como é que o Espírito Santo estava ali, milagres aconteciam, as pessoas tinham que fazer fila para profetizar, porque tinha muita gente com dom de profecia, teve que se colocar em relação a isso. Como é que pode o Espírito Santo se manifestando nesse lugar, sendo que havia tanta moralidade, tantas causas entre os irmãos, tantos abusos, falsa doutrina, falso ensino? Por que o Espírito Santo se manifestava tanto assim? Talvez ele já estivesse se afastando. Ele aos poucos, ele nunca se afasta de uma vez, ele se afasta aos poucos.
Então, talvez, por esse início do afastamento da presença do Espírito Santo, e talvez se Paulo escrevesse essa carta orientando e determinando que fosse tomada posição em relação a essas coisas, talvez o Espírito Santo, que já poderia estar começando a se afastar, se afastasse completamente e tudo isso acabasse nessa igreja. E nada disso acontecesse mais naquele lugar, e aquele lugar também acabasse, que as pessoas não congregassem mais por causa do afastamento completo do Espírito Santo daquele lugar. Então, talvez seja uma forma de ajustar as coisas para que o Espírito Santo não se retirasse. Porque o Espírito Santo é longânimo, o Espírito Santo é paciente, mas conforme ele vai se entristecendo, ele vai se afastando. Então, poderia chegar um tempo nessa igreja que ele se retirasse completamente dela. E para que isso não acontecesse, ele envia essa carta para que houvesse os ajustes necessários naquele lugar. Outras coisas aqui sobre a carta que a gente vai ver no decorrer dela. Vamos ver o capítulo 1 e meditar em alguma coisa aqui hoje já, em nome de Jesus. Eu queria que o diácono Marcolino leia esse capítulo 1, enquanto os irmãos acompanham a sua menção, e se alguém tiver pergunta, pode fazer. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus a salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios.
mas para que os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e que o nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém. Amém. Então, Paulo já começa aqui com os irmãos se apresentando como apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, né? Alguns dizem que os apóstolos se precipitaram em fazer a escolha pela sorte de Matias. Está registrado na Bíblia, mas alguns estudiosos dizem que, na verdade, não foi uma orientação de Deus. Eles não tinham o Espírito Santo, escolheram um dos que estavam desde o começo com eles, que viram Cristo, que caminhou junto, mas na verdade era na sorte. E que, na verdade, o apóstolo Paulo seria esse apóstolo que substituiria o Judas, né? E ele era muito criticado, ele era muito mal falado, até mesmo em Corinto, muitas pessoas questionavam o seu apostolado. Por isso também que ele se apresenta logo assim, né? Ele diz: olha, eu não sou apóstolo que eu quero, não. Eu sou apóstolo por Jesus, pela vontade de Deus, né? Se não fosse por ele, eu não estaria aqui fazendo isso, essa obra, não. Eu não estaria preocupado com vocês, não estaria escrevendo nada, né? Mas eu tenho certeza. Todos podem falar, podem criticar, podem dizer que não é, mas eu tenho a certeza do meu chamado em Cristo pela vontade de Deus. Então é isso que a gente deve ter também. Né? Se alguém questiona, se alguém acha que não, se alguém não gosta, se alguém critica, se alguém diz que a gente não é, nós temos que ter a certeza de que Cristo nos chamou pela vontade de Deus. Né? Então, o que as pessoas pensam não importa, o que importa é o que Deus pensa, né? Em relação a nós, é o nosso chamado. Então, na sua simplicidade, na sua dificuldade, fazer a obra e fazer as coisas de Deus, continue firme, porque quem chamou foi Deus e Cristo Jesus. Não é vontade de homem, vontade de carne, né? Nada acontece assim. E quando não dá certo, quando realmente comprovado, né? Quando é chamado humano, a gente vê que é uma coisa que não é confirmado através do conhecimento da pessoa. No versículo 2 ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Então veja que ele não estava dizendo que eles eram santos, ele está dizendo: vocês foram chamados para ser. Agora vocês estão sendo, não é outra história, né? Agora foram chamados para ser santos, foram. E santos no sentido de serem separados do mundo, das práticas do mundo, né? Então Paulo já dá uma intimada neles aí, sabendo todo o problema que estava acontecendo lá, já era uma intimada que ele estava dando deles. Ó, vocês foram santificados por Cristo, chamados para ser santos. E é esses que eu estou escrevendo, né? E enquanto eu estou escrevendo, não serve só para vocês, serve, como eu disse aqui, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Então está claro aqui também que Paulo está dizendo: olha, a palavra serve para mim também. Não estou querendo ser melhor do que vocês, julgando vocês porque eu acho que sou melhor, que sou mais santo, né? O que eu estou pondo aqui para vocês é uma coisa que serve para a minha própria vida e vai servir para cada um que foi chamado para ser santo em Cristo e que invoca o nome do Senhor Jesus em todos os lugares. Então, ele estava falando dos Coríntios, ele estava falando dele, ele estava falando de Sóstenes, ele estava falando de cada um de nós hoje também. Que essa carta aqui não era só para eles, é para nós também.
Então, é por isso que ninguém pode dizer que Corinto foi escrito somente para Corinto. Né? O livro de Coríntios foi escrito somente para Corinto, foi escrito para todos os santos, né? E todos que invocam o nome do Senhor em todos os lugares. Então, a salvação dele já é um ensino, e já é uma intimação também em relação à necessidade de cada um ser santo, ser separado. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isso é toda palavra e todo conhecimento. No versículo 7 ele diz, de modo que não lhes falta nem dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, vocês receberam toda a capacitação necessária. Mas nós vemos aqui, irmãos, que ter dom espiritual, como eu já falei, não significa ser uma pessoa espiritual. Não significa ter maturidade espiritual. A pessoa pode até receber um dom espiritual, mas usar de forma errada. Porque ela tem que ter o dom, mas tem que ter o fruto, ela tem que ter o dom, mas tem que ter a prática da palavra, ela tem que ter o dom, mas tem que ter a sabedoria para usar o dom, né, que o Senhor dá, que o Espírito Santo dá para ela realizar a obra de Deus. A gente vê até hoje, nos dias de hoje, pessoas usando os dons de Deus para se auto-beneficiar, para ganhar em cima disso, né? Para subjugar as pessoas, para se achar melhor do que alguém. Né? Tem pessoas que fazem isso aí. Mas Deus deixa. Deus deixa. Nós vamos ver aqui que o dom na vida de uma pessoa é dado pela graça de Deus. Né? Ninguém merece. Mas se Deus ele usa até um animal, ele usa pessoas também. Só que no final, Jesus falou bem claro em Mateus 7, 21, 22, né, que ele vai cobrar. E cada um que recebeu, quanto mais é dado, mais será cobrado. E que muitos dizem Senhor, Senhor, e vão chegar naquele dia dizendo, nós curamos em teu nome, nós expulsamos em teu nome, ressuscitamos em teu nome, fizemos muito milagre em teu nome. E Jesus vai dizer para eles, afaste-se de mim, eu não conheço vocês, porque vocês eram usados por mim, pelo meu Espírito, mas no dia a dia da vida de vocês viviam na prática da iniquidade. Então, não honravam aquele dom que receberam, não honravam aquele ministério que receberam, não procuravam produzir o fruto do Espírito Santo, não procuravam ser luz do mundo, não procuravam ter um bom testemunho. É por isso que Jesus falou em Mateus capítulo 7 também, que a gente deve olhar, não julgar segundo a aparência, né? Em João capítulo 6 também, ele falou que não seja segundo a aparência, mas seja segundo a reta justiça, mas que nós devemos sim olhar para os profetas, nós devemos olhar para os mestres, nós devemos olhar se na vida dele tem fruto, ou seja, se ele vive de forma condizente com a palavra que ele prega, se ele procura aplicar aquilo na própria vida dele, não que seja uma pessoa perfeita, mas uma pessoa que a cada dia é uma pessoa melhor, uma pessoa que pode ser um espelho para aqueles que ele está conduzindo. Né? Então, nós devemos olhar sim, e julgar segundo a reta justiça, e julgar pelo fruto, e julgar pela prática da palavra de Deus na vida da pessoa. Não para querer acusar ou condenar ninguém, mas para nós podermos determinar se nós vamos entregar a nossa vida na confiança das mãos daquela liderança, daquela pessoa. Nós devemos olhar sim, devemos observar sim, não julgar, né, de qualquer maneira, de qualquer forma, acusando, apontando e já determinando juízo para a pessoa, condenando. Mas julgar segundo a reta justiça, né, olhando a vida, as práticas da pessoa, né, e se não é uma pessoa que vive condizente com a palavra de Deus, nós não devemos seguir essa pessoa. Nós devemos colocar nossa vida nas mãos dessa pessoa. Por mais que seja uma pessoa que ressuscite mortos, por mais que seja uma pessoa que opere milagres no nome de Jesus, que tenha todo o conhecimento da Bíblia, mas se não tiver o mínimo da prática, não serve. Não serve. É uma pessoa que Deus está usando, mas está cega. É uma pessoa que Deus está até usando, mas que vive na prática da iniquidade, que no final das contas, se não mudar, vai para o inferno, vai sofrer junto com Satanás lá no caldeirão. Né? Então tem que se arrepender e mudar de vida, porque senão vai para o inferno. Jesus chega, retira toda a unção e os dons do Espírito Santo que ele operava na vida daquela pessoa e envia ela para o sofrimento eterno, por justa causa, e talvez lá, se houver nível de sofrimento, ela vai sofrer mais do que uma pessoa simples que praticou o pecado também, o ímpio, uma pessoa que não tinha tanta responsabilidade e que vai para o inferno também. Eu imagino que no inferno tem nível
de sofrimento. Porque Satanás não vai sofrer igual um ser humano, ele vai sofrer muito mais. Porque ele foi aquele que dominou as vidas, que fez muita gente sofrer, que fez muita gente ser condenada. Então a condenação dele é muito maior. E Jesus mesmo falou, aquele que muito é dado, muito será cobrado. Então eu imagino que haja níveis de punição, níveis de sofrimento, e que aqueles que são usados por Deus aqui, e não vivem segundo a palavra de Deus, vão sofrer muito na condenação eterna, no lago de fogo, que é o inferno final. Né? Porque tem muita gente brincando com Deus, tem muita gente brincando com os nomes do Espírito Santo, tem muita gente brincando, até mesmo inventando coisas em nome de Deus, profetizando em nome de Deus, mentira, né? Iludindo as pessoas. Muitas vezes acontece porque a pessoa mentiu, mas ela ao mesmo tempo estava falando da palavra, às vezes. Ela estava com um propósito errado, mas estava pregando a palavra de Deus. E é como um pastor disse outro dia, o cano é podre, né? O cano é enferrujado, mas a água é limpa. A água é a palavra de Deus verdadeira. E a pessoa está sendo beneficiada lá, mas ela mesmo está se perdendo. É por isso que Jesus falou que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Né? Então, Paulo também falava que ele também lutava pela salvação dele, para que ele mesmo não se perdesse tendo levado a salvação para muitas pessoas. Né? E tem gente assim, tem gente que não tem reverência, não tem respeito, não tem temor nenhum, usa o nome de Deus para ganhar dinheiro, usa o nome de Deus para enganar as pessoas, usa o nome de Deus, os nomes de Deus, que muitas vezes são legítimos na vida da pessoa, mas usa isso aí para fins errados. Né? Deus vai querer, vai cobrar duramente dessas pessoas. Não é? É por isso que, assim, conhecendo mesmo a palavra, no momento que a gente sabe como é que é, porque muitas pessoas, você chegar a perguntar, mas por que Deus usa dessa forma? Eu não entendo por que Deus vai a uma pessoa que não tem o fruto, como você está falando, é o fruto que nós vamos conhecer, e vai ali, profetiza e tal, e fala uma coisa, faz isso, faz aquilo, e o Senhor permite que seja usado, mas não vive dessa forma. Até mesmo de muitos que estão na igreja, que não têm conhecimento, e até as pessoas de fora falam isso, os profetas falam que estão pregando isso, e aquilo, mas não vivem lá fora, realmente, o que diz a palavra de Deus. E aí uma vez até falei assim, nós não estamos julgando. A gente toma ali a palavra, se está dentro da Bíblia, a gente verifica e tudo, e toma posse daquilo que Deus está usando a vida da pessoa para falar, para a nossa correção. Agora, se a pessoa não está com o de acordo com o que ela mesma está falando, aí ela vai aceitar as coisas com Deus. E, infelizmente, acontece muito, até mesmo dentro da igreja, das pessoas não conhecerem mesmo, que está ajudando. Aí ela pode ir mesmo, às vezes, a condenação até mesmo da própria pessoa mesmo. Pois é verdade. A gente não deve seguir uma pessoa assim. E saber que também Jesus disse que aconteceria. Então você vê isso se proliferando muito hoje. Por quê? Porque é cumprimento da palavra também. É cumprimento. A gente às vezes que está procurando, lutando aí para temer a Deus, para ver segundo a vontade de Deus. Você vê assim, coisas absurdas acontecendo, e Deus ainda usando uma pessoa assim, e você pensa também, como pode, né? Porque os mais simples, mais sinceros, Deus não usa, então, porque são instrumentos de Deus até para provar a própria igreja. Assim como Deus ele permite situações para provar a nossa fé, para provar os santos, Ele vai permitir essas pessoas para provar a nossa vida, para provar a nossa base na palavra, se tudo que ele tem aprendido tem valido a pena. Então, por mais que a gente tarde um pouco a perceber, mas se a gente percebe, então a gente não está sendo reprovado, porque você aprendeu, você percebeu, e você não fica enganado, você não é o bobo que aquela pessoa pensa, e você já acha aquela pessoa, como a gente viu na igreja de Éfeso, na igreja de Esmirna, a gente já acha aquela pessoa como um falso apóstolo, como um falso pregador do evangelho, e a gente então a gente não cai naquele engano. Mas tem gente não, que vive sem enganar. Vem um, passa outro, vem outro e entra outro, e a pessoa vai seguir naquele engano ali,
E as pessoas, esses falsos apóstolos, se aproveitando da fé, da boa fé das pessoas, né, dos recursos materiais e da boa vontade. Né? Mas às vezes até muita ignorância, porque falta conhecimento. A pessoa acha que é certo, ela não está percebendo, né, que é errado. Tem gente que, mesmo conhecendo, se deixa levar porque vê o milagre, vê o dom, vê a operação e se encanta com isso. Né? E não é só isso, é a palavra de Deus. Né? Ainda que aconteça essas coisas, ele deve sempre procurar ficar com a palavra, né? E dizer, não, glória a Deus. Deus usa quem Ele quer, Deus faz o que Ele quer, mas glória a Deus, não ao homem, né? Glória a Deus por ter abençoado os seus filhos, e muitas vezes usando até uma pessoa de índole duvidosa, uma pessoa que talvez até no começo foi uma bênção nas mãos de Deus, mas com a caminhada foi se perdendo, né? E que Deus, pela misericórdia, como fazer com Sansão, porque Sansão foi 20 anos juiz. A gente vê a história dele aí, parece que foi rápido, mas ele foi 20 anos juiz em Israel. Então foi 20 anos assim que Deus foi deixando, Deus foi permitindo muitas coisas até que ele perdeu completamente aquela unção de Deus, e quando ele procurou já não tinha mais. Então tem gente que começou bem, a caminhada vai se perdendo, né? E no final vai prestar conta, com certeza. Só cabe a nós ir pela palavra e identificando, né? Não ter assim, já achar que todo mundo é igual, mas ter um certo pé atrás, né? Com quem a gente não conhece, não tem testemunho da pessoa, não sabe. Então, tem muito mais sabedoria no lidar com essas pessoas que vêm de fora. Né? Então, é complicado. A gente aprende, né? E aprende às vezes na prática mesmo. Ainda mais nós aqui que estamos assim, alheio a ensino, muita coisa que as pessoas têm assim, no Brasil, né? Tem cursos de teologia e tudo mais. E a gente está muito na prática aqui. Então, Deus vai nos ensinar na prática mesmo. Só que a gente tem que aprender, não pode ficar dando bobeira sempre. Vai fazer essa Cláudia. Uma pergunta do Pedro. Uma pergunta. O pastor já respondeu, né? Quando falou aí, que isso sempre que vem acontecendo, muita coisa que vem acontecendo é o cumprimento da palavra. A gente já conhece a palavra, a gente pode se escandalizar. E muitas outras coisas, nós também não cabe a nós, né? Querer entender, porque isso é da soberania de Deus. Né? Ele sabe por que ele está fazendo, com quem ele está fazendo e qual o final, o resultado de tudo isso aí. Né? Então, não cabe a nós. Mas a maioria das coisas que acontecem é pelo cumprimento da palavra. E Deus provando a gente às vezes, para ver como é que está nosso entendimento da palavra na prática. Né? Na prática, Deus. E o que a gente vai fazer em relação àquilo, né? Como é que a gente vai lidar com aquilo que acontece. E, graças a Deus a gente tem que procurar se aprovar. Aqui ele fala assim, diz assim, dom espiritual é uma manifestação do Espírito Santo que capacita a pessoa a atender às necessidades do corpo de Cristo, a igreja. A palavra grega empregada aqui ressalta que esses dons são resultado da graça. Né? Então, nem os dons espirituais é por merecimento. Não é porque eu vou jejuar e vou orar que Deus vai. Ele vê a minha busca, o meu desejo de ser usado por Ele, de ser um instrumento nas suas mãos, de poder fazer a sua obra melhor. Né? Então, ele vai conceder porque ele vê aquele empenho na busca, mas não pela busca em si. Ele vai conceder pela graça. Né? E mesmo eu buscando, às vezes eu estou buscando um dom, de repente aquela busca está outro. Ele fala, não é isso aí. A sua utilidade da minha obra no dom agora é nesse dom. Né? Então tem gente, eu já vi em casos de pessoas assim, que buscavam uma coisa e receberam outra. Mas estavam buscando ali, queria ser útil, queria ser usado por Deus melhor, queria ter mais capacitação nas coisas do Espírito Santo, na unção de Deus, nos dons. Aí Deus foi e deu uma coisa diferente do que ela estava buscando. Né? Mas não é nem porque ela está buscando. Tem gente que pensa assim, se eu orar pela madrugada, 3 horas da manhã, todo dia, de 3 meses, Deus vai me dar o dom. Se eu jejuar todo dia, Deus vai me dar o dom. Se eu orar 3 horas por dia, Deus vai me dar. Não é por isso. Deus está dando empenho na pessoa naquela busca. Ele se agrada e dá, mas é pela graça. Mesmo assim, pela graça. Deus estava agindo contra a própria palavra dele. Pois é, porque vai ser por merecimento. Aquilo seria merecimento nosso. Por mérito. Não é por mérito, é porque Deus vê a busca.
Né? Deus vê aquele desejo, aquela busca da pessoa, né? E mesmo quando ela recebe o dom, ela está buscando a sabedoria para usar, porque ela também não sabe como lidar com aquilo que Deus dá, né? Ela vai procurar entender, compreender, vai procurar pessoas experientes também para ajudar ela, pessoas que já são usadas por Deus naquele dom e tal. Mas não é por merecimento também, não é pelo que eu faço, é pela graça de Deus, né? E Deus dá por causa dessa busca. Tem gente que nem busca, Deus dá, né? Você viu o pastor, por exemplo, o pastor Alex Palpado passou aqui, ele falou que assim que ele aceitou Jesus, ele já teve uma visão da tia dele lá com o problema que ela tinha, né? Assim, a visão dele se abriu no espiritual. Então ele nem entendia o que era aquilo. E de repente ele já teve aquela visão, dali para frente ele ouvia Deus falar, e ele foi buscar preparação, capacitação para enfrentar aquelas coisas que ele tem que enfrentar. Porque não adianta ter o dom também se eu tiver capacitação para usar. Aí eu vou orar por alguém e de repente aquele demônio se levanta contra a minha vida. De repente aquela doença passa para mim, né? Ou eu não tenho condição, eu tenho um dom para abençoar a pessoa, mas depois a repressão vai vir tudo em cima de mim. Então a oração e a capacitação, a busca da pessoa, não é mais pelo dom, ela já tem. Agora é pela sabedoria para usar, é pela cobertura espiritual, para que as influências das outras pessoas não venham sobre a vida dela. Porque às vezes você bota a mão sobre alguém e você não está só abençoando alguém. Se você não tem proteção, as coisas ruins daquela pessoa podem estar passando para você também, através do contato que você está tendo com ela, né? Então é muito sério eu deixar qualquer pessoa impor a mão na minha cabeça, ou eu também, sem preparação adequada, impor a minha mão sobre a cabeça de alguém. Eu posso ter muito problema com isso aí. É por isso que eu tenho que ter a capacitação. Então, tem gente que às vezes nem busca Deus dar. Teve um irmão que estava 3 meses buscando, já 3 horas da manhã todo dia. Aí era o filho do Costinha, né, que se converteu. Aí, de repente, a empregada, bem de vida, a empregada acordou na madrugada e veio lá para Salomão. Ela assustou e falou: olha o que você está fazendo aqui? Era crente da minha mulher. E ele falou: estou orando buscando o batismo do Espírito Santo. Aí ela falou: posso orar também? Aí ele falou: pode, olha. A mulher, a primeira noite que foi, nem estava indo para isso, foi lá para ir no banheiro, de repente veio orando. Daqui a pouco ela joelhou para orar, começou a orar, já que foi batizado no Espírito Santo. Aí ele ficou muito indignado, ele levantou: mas não é possível um negócio desse? Mas como é que o senhor faz uma coisa dessa? Eu já estou aqui não sei quanto tempo orando, e eu fico orando aqui, buscando propósito, jejuando, e o senhor me batiza? Essa mulher vem aqui, nem era para isso que ela vinha. De repente ela ajoelhou para orar, o senhor batiza no Espírito Santo, ele ficou indignado, né? E a mulher lá não queria nem saber, não sabia o que estava acontecendo. Falando comigo e glorificando a Deus, e para ver que não é com merecimento, né? Mas conforme a busca, Deus concede. Então é interessante como Deus faz as coisas, a gente não entende, né? Mas se busca Deus, ele, com certeza ele vai capacitar. Mas é resultado da graça dos dons. O versículo 8 ele diz assim: ele nos manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não eram até então, né? Mas era tudo já uma preparação para tudo que ele vinha falar. Ele já começou a preparar o caminho, já começou a intimar eles ali de tudo que ele falava, né? Vocês têm que estar firmes e preparados e irrepreensíveis para o dia do nosso Senhor Jesus. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor, né? Está dizendo aqui que fiel é Deus no sentido da parte dele, no que for da parte dele, ele vai fazer tudo para os crentes se manterem fiéis nos caminhos dele, né, até o fim, e firmes até o fim. Então, no que depende de Deus, Deus fará tudo para manter os crentes fiéis no caminho dele até o fim, fiéis e firmes até o fim. Agora eu tenho que fazer minha parte, porque se eu não fizer minha parte, não adianta só Deus fazer a dele, né? Ele nunca vai quebrar a parte dele. Aí tem gente que pensa assim: seja o que eu faça, não importa, porque Deus ele vai manter firme. No final, ele vai me fazer estar pronto e irrepreensível, né? Então, não importa o que eu faça, Deus ele vai mover sempre para que eu alcance a salvação no final de tudo. Não, o que a Bíblia está falando é que Deus, na parte dele, que cabe a ele não falhará. Ele vai fazer de tudo, ele vai mover o céu e a terra, para que cada crente, que depender dele, seja firme, né? Então, essa é a parte dele. Agora, cabe mais a nossa parte também, né? Aí vem apresentando já o primeiro problema em Corinto, um dos problemas mais sérios que estavam acontecendo ali, as divisões na igreja, né? E ele já começa dizendo: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico, eu imploro a todos vocês
que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Na minha versão diz assim. Então, Paulo está dizendo que em relação à obra de Deus, né, porque cada pessoa tem o seu pensamento, cada pessoa tem a sua vida, cada pessoa tem a sua forma de lidar com as coisas, mas em relação às coisas de Deus, ele estava dizendo: eu suplico, eu imploro a vocês, concordem uns com os outros, entrem em concordância, falem a mesma coisa, que não haja divisão entre vocês, e sejam num só pensamento, num só parecer, num só propósito, numa só decisão. Vocês precisam caminhar assim, porque senão vocês não vão chegar em lugar nenhum. Então, o que acontece com as igrejas de hoje também, não tem esse mesmo parecer, não tem essa concordância, não tem esse mesmo pensamento, né? E não tem essa união, né, em propósito em relação às coisas da obra de Deus. E você vê que é uma coisa que Paulo não podia impor. A liderança da igreja não estava conseguindo colocar as pessoas nessa visão, porque depende do querer das pessoas. Deus não faz nada por força nem por violência. Deus, a autoridade que o pastor, que os obreiros recebem, não é para isso, para impor, para determinar, as pessoas cegamente seguirem. As pessoas têm que, pela graça de Deus, decidirem isso. Elas têm que caminhar junto, elas têm que seguir junto, elas têm que procurar entender qual que é a visão do reino de Deus, a visão da igreja, a visão da obra de Deus, a busca, a caminhada, e elas têm que entrar naquele pensamento, elas têm que procurar concordar com aquela visão, com aquilo que é passado, com aquilo que é ensinado. Né? Mas você vê que quando às vezes se passa um aviso, às vezes se passa uma orientação, as pessoas começam a reclamar, as pessoas já começam a cochichar, não gostar. Olha, vamos fazer assim, por favor, irmãos, que não seja desse jeito, por favor, irmãos, vamos descumprir isso, por favor, irmãos, vamos fazer essa determinação, irmãos, essa semana vamos orar, todos juntos, irmãos, olha, vamos vir orar na terça, vamos vir estudar a palavra, irmãos, vamos fazer evangelismo. Você vê que não há unanimidade, né? E Deus não impõe. Deus não impõe e não quer que a gente imponha também isso. Porque Deus ele quer que as pessoas façam isso voluntariamente, façam isso por amor a Deus, pela graça que receberam, né? E que a gente continue insistindo, falando e pregando e dizendo, né? E as pessoas é quem tem que mudar. Não é a igreja que tem que se adaptar às pessoas. As pessoas é quem tem que se adaptar à igreja. Né, as regras, as normas da igreja, para bom funcionamento, né, que não é, como eu falei para os irmãos, não é imposição, não é lei, não é mandamento, né, são regras, são orientações para bom funcionamento, para a gente poder ter esse conhecimento de como proceder, de como agradar a Deus, de como fazer, né, conforme a forma da igreja. Então a gente tem que procurar continuar pondo na cabeça das pessoas. Quem quiser estar unido, vai estar. Quem não quiser, então vai perder. Né? Vai perder com certeza, porque muitas bênçãos que Deus tem para derramar sobre a vida dela, não vai derramar. A igreja poderia, de repente, confiar naquela pessoa e colocar uma importância na mão dela para realizar para Deus, não pode pôr, porque ela não é capaz de obedecer e de seguir pequenas coisas, né? Pequenas orientações, pequenas regras. Como é que ela vai ser uma pessoa responsável por alguma coisa na casa de Deus? Se ela não consegue cumprir coisas pequenas, coisas assim, se ela reclama de tudo que é passado, às vezes coisas pequenas orientações, regras, ordens. Se um obreiro vem e pede uma coisa, e a pessoa já sai dali, né, e mas faz já com raiva, sem querer, como é que ela vai ter uma responsabilidade maior diante de Deus? Como é que ela não pode cumprir responsabilidades naturais? Como é que ela vai poder ter responsabilidade espiritual diante de Deus se ela não consegue obedecer coisas pequenas e caminhar junto, e pensar a mesma coisa, né, e buscar o mesmo propósito, ter o mesmo parecer? Ela não vai crescer. Deus não vai abençoar a vida dela, não vai poder contar com ela nunca desse jeito. E ela vai ser sempre menino espiritual. Né? Então a gente não pode obrigar, mas nós podemos ensinar, falar, cobrar, mostrar com sabedoria, com paciência, com amor, com longanimidade, para fazer a nossa parte, irmãos, as coisas desse jeito. Tem que ser dessa forma. Se não for assim, não serve. Se não for assim, não dá para encaixar. Se não for assim, não dá para caminhar junto. Né? E é você que tem que se adaptar às coisas. Não é a igreja que tem que se adaptar à sua realidade, à sua necessidade. Né? Infelizmente, se não dá para caminhar junto, acontece como hoje aqui.
né? As pessoas tomam suas decisões, não priorizam as coisas de Deus, e aí a igreja sofre e padece com isso. E Deus não pode abençoar a igreja como Ele gostaria de abençoar e dar o crescimento que Ele desejaria. Né? Isso é lamentável, irmãos. E Deus vai cobrar, com certeza. No versículo 11 diz: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Cristo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de ter batizado algum mais. Então, Paulo falava dessas divisões. Foram pessoas que, Paulo, Apolo, talvez judeus que faziam parte daquela igreja de Corinto, conheceram Pedro, ou eram judeus propriamente, e acreditavam mais no evangelho de Pedro, né? Não acreditavam tanto no evangelho de Paulo, que era o evangelho dos gentios, da graça, né? E achavam ainda que havia necessidade da circuncisão, tantas coisas mais na prática do Antigo Testamento. Então existia, no mínimo, esses 4 grupos ali, essas 4 facções, essas 4 divisões. Como ele mesmo, aqui no início mesmo, nós vimos que é chamado ali de... Cadê Jesus? Na Bíblia não fala, né, pastor? O que não? Exatamente, por que essa dissensão toda deles, né? Por quê? Que uns achavam que o servo de Paulo pregar, ou de Pedro, ou de Apolo, tinha Ainda mais diferença o tipo da doutrina, né? O ensinamento. Mas a Bíblia fala assim, qual era? O tipo de ensino? Não, só fala que cada um deles seguia o ensino daquele, né? Que aí tinha uns que achavam melhor e ele falava: não, eu não sigo a orientação de João, eu sigo o próprio Cristo, né? Eu só ouço o próprio Jesus. Então esses eram os piores, na verdade, né? Os mais difíceis, porque enquanto se falava Paulo, Apolo e Pedro, era mais fácil de entrar em consenso. Mas os mais difíceis eram aqueles que falavam dessa forma. Então, quer dizer o que? Eles não tinham pastor, eles estavam ali, mas queriam fazer o que quisessem, não se adaptavam a nenhuma regra da igreja e queriam viver segundo o seu próprio pensamento, achavam que a liberdade de Cristo era libertinagem. Então, esses aqui eram os piores, eram justamente os que viviam envolvidos na moralidade sexual, os piores, né? Agora, por exemplo, Apolo, como ele conheceu, ele foi discípulo de João, ele já pregava um evangelho assim meio de João. E o Pedro pregava um evangelho meio judaico, né? O da circuncisão. O Paulo já pregava o evangelho dos gentios, o evangelho que já não era mais necessário circuncisão, lei e tudo isso mais. Então cada um seguia por essa linha, ia muito por essa linha, né? Cada um tinha o seu pastor que gostava mais, né? A doutrina que preferia, né? E não era agradável a Deus assim, né? Então era esse tipo de divisão que existia, esses partidos que existiam dentro da igreja, mas era por causa de doutrina, de ensinamento, né? A divisão deles era em relação a isso. No caso, Não é a pessoa em si, né? No caso, hoje em dia também é a mesma coisa, né? Tem certas doutrinas que tem uns que falam que é só a graça mesmo, e outros falam não, é ser predestinado. Então, reconhece essa diferença. Não é a pessoa em si. Tem gente que é a pessoa também. Por exemplo, na igreja, tem dia que o pastor não está hoje, então eu não vou, porque eu só gosto do pastor pregando. Eu gosto mais do evangelho separado pregando. Eu gosto mais do Jack Martins pregando. Eu já não gosto muito do outro, porque o outro fala muito alto, o outro demora muito, o outro fala muito manso, né? Eu prefiro mais, hoje seria, eu prefiro o batista, eu prefiro o pentecostal, eu prefiro a igreja do véu, eu prefiro a igreja judaica, né? Então cada um tinha a sua preferência ali e achava que aquela linha era certa, né? Então ficava aquele grupo dividido, né? Dentro da igreja, porque cada um tinha o
o líder que gostava e a linha que seguia aquele pensamento, aquela doutrina. Na verdade, aí eles gostavam daqueles que se adaptavam os costumes dele melhor. Pode ser assim também. O próprio Cristo, né? Porque aqueles que falavam que seguiam Cristo, na verdade confundiam liberdade com libertinagem. Porque aí achavam que podia praticar moralidade sexual, achavam que podia misturar com outra religião, que não tinha problema, que Cristo libertou. Era igual esse evangelho que pregam hoje também, né? Que dizem que não tem mais problema. Você pode fazer, depois só pedir perdão, né? Cristo te libertou e você é livre para fazer o que quiser, né? Só depois pedir perdão, ou não tem problema, não tem nada a ver. Né? E tem vários evangelhos hoje também, tem vários tipos de evangelho, cada um prega uma linha diferente, cada um prega de um jeito, e o povo vai e gosta mais, né? Onde acha que talvez mais fácil, mais adaptado a seu pensamento, a sua maneira de viver. Né? No caso, o evangelho correto é o evangelho que não era de Paulo, né? Mas que era o evangelho que Paulo recebeu para transmitir, né? Que era, ainda mais eles que eram gentios, né? Que não eram judeus, mas tinha judeu no meio, tinha. Então era complicado por isso, porque em todo lugar tinha judeu. Então, se imagina, como diz aqui no estudo, no versículo 12, Apolo tinha realizado um ministério frutífero em Corinto, ele passou por lá, por isso que muitos seguiam a linha de Apolo, que era uma linha de João, mais de João Batista, uma linha mais tradicional. Talvez era esse que não tinha muito envolvimento com os dons, com o Espírito Santo, né, e tinham dificuldade talvez com isso dentro da igreja. E outros, alguns entendiam que os que seguiam a Pedro em Corinto eram cristãos judeus, que achavam que era necessário Cristo, mas não concordavam com Paulo, que dizia que já não é necessário mais a prática da lei, da circuncisão, essas coisas, porque eram judeus muito apegados àquelas práticas, né? Então eles ficavam mais com o evangelho de Pedro, porque Pedro ainda se manteve na linha do judaísmo, né? Em Jerusalém ele ficou muito tempo lá ainda, e ele manteve mais aquela linha das práticas dos judeus ainda, mesmo sendo cristão. E no versículo 13 ele diz: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? O próprio Paulo disse que ele não está menosprezando o batismo aqui, mas ele disse que o ministério dele não é batizar, é pregar, é ensinar, é ser missionário. Né? Então é uma tarefa que geralmente quem realiza é os obreiros. O próprio Jesus nunca batizou ninguém. João Batista também, ele tinha o seu princípio para batizar as pessoas. Né? A gente vê ele batizando Jesus, mas nem sempre, talvez fosse ele que levava as pessoas a ser batizadas. Né? Então, na verdade, o líder, ele tinha os seus ajudantes auxiliares. Ele pregava, mas quem fazia eram os que ajudavam ele, que auxiliavam. Né? E o Paulo dizia: o meu ministério é pregar, não é estar batizando ninguém, para depois ninguém ficar dizendo: eu fui batizado por Paulo. Então, Paulo é meu pai espiritual, Paulo é meu líder, Paulo né? E de repente deixar outro líder ali, aquela pessoa tem dificuldade em seguir aquele líder, né? Porque só se reportava a Paulo, e não aquele líder ali, porque não foi o que mostrou o evangelho, o que ensinou a doutrina para ele. Né? Então as pessoas eram meio complicadas nessa época. E já tinha muita escolha. Imagina hoje, então, que as pessoas veem no YouTube, assistem pregação de pastor fulano, pastor ciclano, e muitas vezes ficam comparando aquele pastor com o pastor dele. Né? E às vezes o pastor é um pastor muito mais simples, mas é o pastor que Deus colocou na vida daquela pessoa. E a pessoa fica olhando e falando: se fosse aquele lá, aquele pastor é muito mais sábio, muito mais inteligente, é muito mais usado por Deus, e fica vendo uma coisa e outra, né? E nunca é pastoreado por ninguém. Então a pessoa acaba tendo conflito e acaba ficando dividida mesmo, porque houve uma coisa de um, houve uma coisa de outro, houve uma coisa aqui. Aí mistura tudo, embora tudo depois, né? Porque acaba não tendo pastor nenhum. Porque muitas vezes cada um tem um ponto de vista também, por mais que não seja errado, mas é um pouco diferente às vezes. Né? Não errado, mas um ponto de vista em certo sentido real. Aí fica difícil, né? Porque a pessoa hoje tem essa abertura aí para ouvir muita gente. E a gente tem que saber filtrar as coisas e ter até cuidado com certas coisas para não acabar com um conflito na cabeça, né? Porque houve um batista, houve um presbiteriano, houve um assembleano, aí houve o pastor da sua igreja, né? Aí mistura tudo. Se não tiver um equilíbrio para poder entender e filtrar as coisas, a gente acaba ficando confuso, na verdade,
porque vai ouvir um monte de opinião diferente, né, sobre o mesmo assunto às vezes. E a gente vai permanecendo mais na simplicidade daquilo que a gente tem aprendido na nossa igreja, Deus colocou, porque se Deus colocou a gente ali, foi ali que Ele quis que a gente aprendesse, na simplicidade daquele lugar, né? E muitas vezes a gente aprende até coisas diferentes que Deus não fala, né? E Deus abençoou cada lugar na sua particularidade. No versículo 18 diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana? Agradou a Deus salvar aqueles que creem em meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Né? Glória a Deus por isso. Paulo é uma palavra assim profunda, né? Que a gente vai meditando e vai cada vez vai aprendendo uma coisa nova. Mas no meu estudo fiz assim, no versículo 18, do 19, essa citação aqui do versículo 19, pois está escrito, uma coisa que a gente aprende no versículo 18, estamos sendo salvos, né? Isso é pelo poder de Deus, é através da mensagem da cruz, que é loucura. Então, na verdade, a gente vai vendo na Bíblia que a salvação é um processo, né? A libertação, a salvação, a santificação, tudo isso é processo, é uma continuidade, nunca se completa, nunca se conclui aqui na Terra, só termina isso no reino de Deus. É por isso que às vezes tem gente que fala, mas para que tanto que libertação nunca está liberta, nunca se completa essa libertação, nunca se completa, porque eu posso estar completamente liberto nessa semana, aí na próxima semana eu faço alguma coisa que vem trazer novamente alguma prisão para a minha vida, né? Ou então eu estou vivendo no mundo e o mundo é um mundo oprimido, é um mundo que é possuído pelo inimigo, aonde não há Cristo, e as pessoas todas, crentes não crentes, estão debaixo da opressão do diabo, da opressão das trevas, porque as trevas ainda têm o direito de oprimir o mundo, de trazer uma opressão de fora para dentro, né? Já tem muita gente que não tem Deus que já é de dentro para fora. O próprio Satanás está habitando a vida dela, é demoniado. Mas o crente não crente sofre a opressão, essa opressão que vem de fora para dentro. Todos nós estamos no mundo ainda. Então, a gente precisa da libertação dessa opressão, da libertação desses problemas que estão acontecendo, das dificuldades, do pecado que continua batendo na nossa porta, né? Então, é um processo que nós vamos passando por ele em todo o tempo da nossa vida até se concluir no reino de Deus, né? O que acontece através da mensagem da cruz, através do sacrifício de Cristo, e isso é loucura para muita gente, é que nós recebemos o direito de iniciar esse processo. Então, nós recebemos a salvação, mas a salvação não está concluída e ela, em Cristo Jesus, é um início, né, de um processo que vai durar a nossa vida toda e que só se conclui no céu, né? E esse processo também a gente só consegue caminhar também por causa de Cristo, né? Por causa dele, nos sustentando, nos dando auxílio, vivendo o seu Espírito, nos ensinando a sua palavra, nos colocando dentro da igreja, porque na igreja um ajuda o outro, né? Então, a salvação é um processo, né? Nós recebemos o direito de iniciar esse processo através do que aconteceu na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, né? E o versículo 19 é baseado em Isaías 29, 14. Né? Essa passagem está em Isaías 29, 14. Destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. E Paulo vem mostrando aqui que essa palavra estava falando justamente sobre isso acontecendo depois de Jesus, né? E que isso fala sobre a própria mensagem da cruz, que é uma loucura para os sábios entendidos. No versículo 20,
ele fala sobre onde está o sábio. Ele estava falando sobre os eruditos, judeus mestres na lei, que estavam fazendo parte de Corinto e tendo aquela divisão ali, promovendo divisões, facções. E no 21 diz assim: não que a pregação seja loucura, mas a mensagem pregada, Cristo crucificado, é considerada loucura pelo mundo. Não é loucura, mas é considerada. Né? Então, o que não esperava era um milagre. O que o judeu esperava era um milagre e pedia, sinal milagre. O que o judeu procurava era sabedoria. Mas o que foi dado a ele não foi nenhuma coisa nem outra. Foi a mensagem da cruz. Né? Cristo crucificado, Cristo ressuscitado. Isso para uns é escândalo, para outros é loucura. Né? Mas para os que são chamados, para os que entendem isso, para os que recebem a iluminação do Espírito Santo, seja judeu ou grego ou gentil, Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus, né? E a salvação para todo aquele que crê, conforme Romanos capítulo 1 também. Então, para nós é tremendo, para nós a gente não fica querendo entender, querendo compreender, e a gente simplesmente aceita pela fé. Fé, né? não é entender, fé simplesmente é fé. A gente não viu Jesus ressuscitar, mas nós cremos. Né? Nós não entendemos sobre o processo da salvação. Para que isso? Por que Deus simplesmente não proveu a salvação e pronto? Para que todo esse processo de sofrimento, que ele se tornar homem, viver nesse mundo por tanto tempo? Né? Para que isso tudo? A gente não entende. Tem coisa que a gente não entende mesmo. Simplesmente nós cremos. Nós cremos e acreditamos de todo o coração. E para nós, Cristo se torna, ao invés de loucura e de escândalo, se torna o poder de Deus, a sabedoria de Deus, e pronto, acabou. E não tem quem tire isso da vida de quem é chamado. Né? Então, nós simplesmente cremos. Isso é fé. Né? É questão de fé, né? de prova. Né? Nós cremos e acabou. Igual um pastor disse outro dia, tem gente que fica questionando, dizendo que não tem um peixe que possa engolir um homem, que não tinha como um peixe engolir o Jonas, nem que fosse uma baleia, nem que fosse um peixe já extinto, e ficam questionando, procurando explicação para as coisas. E o pastor falou, nem que se a Bíblia tivesse escrito lá que foi o Jonas que engoliu uma baleia, para mim, pronto, acabou. Se Deus falou lá, se tivesse a escada boa, eu acreditava e pronto, não queria nem saber, porque eu acredito para Deus como uma tarefa. Se ela está falando lá para mim, acabou, né? Não tem que ter explicação, eu creio e pronto. Se falasse com o Jonas, se tivesse engolido uma baleia, né? Imagina uma baleia, nem levando o Jonas lá engolir ela e comer ela todinha. Eu acreditava também, quer saber, porque para a gente é questão de fé, não é questão de acreditar. A gente vê lá o Noé construindo a arca, tem gente que fala, não é possível, não é possível, não é possível. A gente crê e pronto, não quer saber se ficar questionando, procurando, e quanto tempo demorou, como é que ele teve capacidade. Não sei. Deus fez e pronto, capacitou e pronto. Né? A Bíblia não dá detalhe da criação. Mas como é que foi? Como é que pode? Como é que não sei o quê? Como é que o Adão pode dar em pouco tempo nome a tanto bicho? Não sei o quê. Não sei. Com quem foi que o outro casou? Não sei. Eu quero saber também. Eu acredito e pronto. Né? Tem coisa que eu não vou ficar perdendo tempo indo atrás, pesquisando, procurando, porque é perda de tempo. Né? Em Deuteronômio 29 diz que as coisas que são ocultas pertencem ao Senhor. As que foram reveladas pertencem a nós. Né? Se está revelado, está claro, né? E tem coisa que às vezes não está tão claro, mas está revelado na Bíblia, é a questão da gente estudar, aprender e ligar o que é na cabeça, isso aí é parte nossa. Mas o que não está revelado, o que só está mostrado ali, que não foi o propósito de Deus dar o conhecimento total daquele assunto, para mim, eu acredito e pronto, não tenho dificuldade com isso aí. Agora tem gente que está procurando asa em cobra, né? Está procurando, questionando e perde tempo ao invés de se interessar mais pelo que já está revelado e se empenhar mais em conhecer a simplicidade do Evangelho. Então, para nós é sabedoria, para nós é poder de Deus, e pronto, acabou. Né? E ele diz aí no 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Se Deus tivesse um momento de loucura, esse momento de loucura de Deus seria mais sábio do que toda a sabedoria humana acumulada em todos os tempos. Né? Não é que ele está dizendo também que Deus é louco, porque Deus não é louco. Né? Deus não é doido, Deus não é maluco. Deus ele é sábio. Né? Mas ele diz, no caso, se Deus tivesse um momento de loucura,
A loucura de Deus seria mais sábia do que a sabedoria humana. E se Deus tivesse um momento de fraqueza, a fraqueza de Deus seria mais forte do que toda a força humana. Então esse é o nosso Deus. E ele termina dizendo: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo era loucura, para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo era fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada aquilo que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E porém, por iniciativa dele, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça e santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, Deus ele vem dizer que até a gente fica feliz, a gente se alegra, mas sempre se alegra com o Senhor, porque a gente sabe se é capacitado para alguma coisa, se tem algum dom, se é apóstolo, se é chamado, se tem a salvação, se tem a vida eterna, se hoje nós fomos feitos alguma coisa, se hoje temos alguma sabedoria, é tudo Deus, né? É tudo Deus, ele nunca se vangloria, porque a gente sabe de onde veio, né? Ele mesmo disse: pensem em quem vocês eram, lembra de onde vocês foram tirados, né? E sempre glorifiquem, se gloriem no Senhor. Mas se hoje vocês são alguma coisa, se hoje vocês têm algum dom, se hoje vocês têm algum ministério de Deus, lembrem de onde vocês eram, de onde vocês foram chamados, de onde vocês foram tirados, né? E se gloriem sempre em Deus. O versículo 30 diz assim: é por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, né? Então a iniciativa é dele, por isso que ele fala que ele chamou, ele deu uma oportunidade, não fomos nós que escolhemos a ele, né? Falando mais, não é em relação, eu imagino, aquela doutrina lá, né, como falamos antes aí, da predestinação. É muito mais falando sobre iniciativa, né? Que foi Deus quem tomou a iniciativa. Não fomos nós que tomamos a iniciativa de procurar Ele. Não fomos nós que tomamos a iniciativa de correr até Ele, de querer conhecer Jesus. Foi Ele que enviou alguém a nós. Foi Ele que nos deu oportunidades. Foi Ele que foi gerando na nossa vida oportunidades, colocando pessoas no nosso caminho, nos dando a chance de conhecer a igreja, né? Então, Ele tomou a iniciativa. Não que aquela palavra da predestinação, né? Então a gente vai vendo e vai entendendo melhor, conforme Deus vai revelando outras coisas, né? E vai mostrando que ele fala de iniciativa, né? A gente ainda no pecado, inimigo de Deus, ainda vivendo uma vida perdida, e ele vai tomando as iniciativas, dando as chances, as oportunidades. Aí nós vamos e fazemos a nossa decisão. Nós vemos que aquilo é uma coisa boa e que Deus, mesmo a gente estando no erro, Ele teve a iniciativa de nos oferecer a graça, e nós dizemos: não posso mais resistir a essa graça aí. Essa graça é maravilhosa, eu estou compreendendo, eu estou entendendo, né? Deus vai mostrando, vai revelando, e a gente vai e abraça aquilo lá, então posse. Né? Evidente que não é a nossa capacitação, nossa preparação para depois ir, né? Mas que a gente vem como nós estamos, aceitamos essa graça maravilhosa, e Ele vai trabalhando, transformando nossa vida, e vai mudando nossa história, vai fazendo a gente de nada alguma coisa, né? E vai tirando a nossa insignificância, colocando significância, porque Ele diz assim: vocês lembram de como vocês foram chamados? Poucos vocês eram assim, né? Vocês eram dessa forma, vocês eram vis, vocês eram pessoas desprezíveis, mas agora não somos mais, né? Éramos, mas não somos mais. Porque em Cristo agora a gente é alguma coisa. Em Cristo agora nós temos alguma coisa. Nós temos o Espírito Santo, temos a palavra da verdade, nós temos a salvação, nós temos um chamado, nós temos uma função do reino de Deus que Ele tem nos dado. Então nós não éramos nada, nós não somos agora. Por mais que, igual Paulo aqui, as pessoas não reconheciam, as pessoas até menosprezavam o ministério dele, mas ele sabia quem ele era em Cristo, né? Que um dia não foi nada, mas agora ele era alguma coisa. Ele não se gloriava por isso, ele glorificava a Deus, mas ele sabia quem ele era, ele se posicionava como ele era chamado pelo Senhor. Então é assim que nós devemos fazer também, irmãos. Por mais que o mundo todo se levante na nossa vida para nos menosprezar, para dizer coisas contrárias ao nosso respeito, nós temos que ter a nossa certeza em Cristo de quem nós somos. E nos gloriar não em nós mesmos, mas nos gloriar no Senhor. E dizer: eu sei de onde Ele me chamou, eu sei de onde Ele me tirou, eu sei quem eu era, e sei quem eu sou em Cristo Jesus hoje. Amém, irmãos?
Então, você nunca vai se gloriar em si mesmo por saber que é Deus na sua vida. Amém? É Deus na sua vida. Só para terminar, no 23, aqui diz assim: Cristo crucificado, escândalo para os judeus, esperava um Messias triunfante político, não um Messias crucificado, loucura para os gentios. Os gentios e romanos tinham certeza de que nenhuma pessoa de boa reputação seria crucificada, de modo que era inconcebível que um criminoso crucificado pudesse ser o Salvador. Então não é fácil fazer as pessoas entenderem, irmãos, e crerem que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias. É o que ele está dizendo aqui. Não é fácil, mas nós precisamos continuar pregando, né? Porque o Espírito Santo vai fazer obra no coração e as pessoas vão acreditar, né? Para a glória do nome dele. Então imagina isso, uns procurando um Messias triunfante, outros dizendo assim: mas como é que pode um bandido? Porque se ele foi crucificado, ele é um bandido da pior tipo, diante de Roma. Como é que pode um bandido ser o Messias? Como é que pode um homem como Jesus, que não é um homem, um Messias triunfante, ser o Messias? Não tem condições. Então eles ficavam olhando pela lógica, olhando pela carne, pelo entendimento deles. E eles não queriam entender, né? Só entendem pelo Espírito de Deus. Amém? E quem tem o ouvido aberto para as profecias, né? Porque profecia não faltava. E os apóstolos mostrando, ensinando, falando, né? O profeta tal falou assim, o profeta fulano falou assim, e mesmo assim eles tinham dificuldade em crer e aceitar que Jesus era o Cristo. Mas quem era chamado entendia, né? Por mais que demorava um pouquinho, entendia e recebia e era abençoado. E Cristo só dava poder de Deus, sabedoria de Deus. A vida deles assim tem sido a nossa também. Amém, irmãos? Por isso, alegre o seu coração, né? Transmita toda a glória a Deus. Mas toda vez que Deus lhe der capacitação, lhe der uma posição no reino de Deus, lhe der uma oportunidade para fazer algo para Ele, se alegre, né? Se alegre no Senhor, aceite, faça de bom grado, faça de todo o seu coração, porque é para Ele que você está fazendo. Porque a gente sabe de onde Deus tirou, irmãos. Minha família, Deus tirou da macumba, da feitiçaria, das encruzilhadas, né? Eu lembro quantas vezes, com 7 anos de idade, 8 anos de idade, no ombro daquelas pessoas incorporadas, nos cultos de Corvo e Damião, no meio daquele banquete que eles faziam com aquele demônio, e a gente ali, minha mãe recebendo o Espírito, minhas primas de 17 anos desenvolvendo, fazendo consagração de vida para poder desenvolver demônio na vida delas, né? E Deus tirou a gente daquela vida triste, daquele lamaçal, né? Os irmãos lembram que estavam na bebida, no problema, na confusão, e no mundo, na idolatria pelo dinheiro, em tantas coisas loucas, né? Que verdadeiramente são loucas nesse mundo, e Deus nos tirou de lá. Então, honra o Senhor, se alegre em Deus, nunca se vanglorie em si mesmo, transmita toda a glória ao Senhor, mas o seu coração pode se alegrar muito por estar sendo instrumento nas mãos de Deus. Né? O diabo tem que ficar arranjando os dentes, furioso mesmo, por ter perdido a mim, a você, por ter perdido as nossas vidas para Cristo. Ele vai continuar perdendo a cada dia, porque escolher Cristo é todo dia. Né? Ser processo de salvação, né? Ser Ele toma a iniciativa a cada dia de nos mostrar o caminho. A gente tem que seguir todo dia, no nome de Jesus. Amém? Firme e forte, a cada dia renovando o nosso amor a Ele, a cada dia amando a sua obra, a sua igreja, por mais que haja esses problemas vamos criar. Nós temos que amar essa igreja, amar esse povo rendido, né? E continuar como Paulo, ali insistindo, mostrando, escrevendo, falando, pregando, indo atrás do que já era salvo, mas estava com problema na caminhada, indo atrás do perdido, né? E suportando tudo por amor a Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos entregar nosso estudo ao Senhor, e Deus possa abençoar a nossa vida, a vida de quem puder estar assistindo também, ou poder assistir depois esse primeiro capítulo de 1 Coríntios. Que Deus abençoe e fale melhor aos nossos corações. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, porque merecimento não tem, né? Mas é maravilhoso quando a gente começa a ler, e você vê quantas vezes for, e cada vez o seu entendimento se abre, cada vez Deus mostra algo diferente, algo novo, e vai nos revelando a sua palavra. É maravilhoso, a gente não merece, mas o Senhor é bom demais com a gente. Amém. Obrigado, Senhor, por esse estudo. Entregamos as nossas vidas nas tuas mãos. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Nos ajude a cada dia a nos posicionar no reino de Deus, não em relação a facções, Senhor, da igreja, mas temos a cada dia, Senhor,
a nossa vida firmada no nosso chamado. Senhor, dê a certeza do chamado que o Senhor entregou na nossa vida, Senhor. A cada dia não sermos seguidores de homens, mas seguidores da palavra de Deus. Em nome de Jesus, Pai Santo, trabalhando, empenhando pelo reino do Senhor. A cada dia, o Senhor guardando a palavra da verdade em nossos corações. A cada dia, Senhor, nos gloriando em Cristo, agradecendo muito, Senhor, nunca esquecendo de onde fomos tirados, nunca esquecendo da grande obra que o Senhor realizou em nossas vidas. E a cada dia, Senhor, fazendo tudo para Ti, Senhor, com a motivação maior de Te agradecer, de Te glorificar, não por interesses, não para demonstrar nada para homens, mas para a glória do Teu nome, Senhor. Sempre em forma de muita gratidão, de muita alegria, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque o nosso lugar, o nosso merecimento, se fôssemos olhar para merecimento, era condenação, era estar longe da Sua presença. Mas o Senhor tem tido grande graça para conosco. Obrigado, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, a vida de cada nossa igreja. Que o Senhor traga despertamento do Teu povo e que a terça-feira, quinta-feira, sejam cultos, meu Deus, que as pessoas possam marcar esse encontro já com o Senhor na sua casa, em nome de Jesus. Se muitos não querem, Senhor, levanta outros que queiram, em nome de Jesus, Pai. Mas que a Tua casa não permaneça vazia. Nós oramos e Te agradecemos. Leva-nos em paz em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Como o Senhor, o Pai do Senhor, diga para ele: se alegre, se alegre.